Aqui é o pastor Edgar Link, estou falando da Alemanha, da minha casa aqui na Saxônia, onde eu pastoreio igrejas alemãs. E eu gostaria de mandar um abraço carinhoso a todos vocês. Alguns já me perguntaram qual é a data correta de se comemorar o aniversário da igreja. Bom, a data correta, sempre quando existem relatórios que contam quando a igreja foi fundada, você deve então se basear nesses relatórios. Nós não temos o dia exato, mas quando a gente segue o relatório do pastor Westphal, Frank Henry Westphal, que esteve em Gaspar Alto, a gente sabe pela sequência de dias que dá no dia 15. Isso dá para precisar. 15 de junho de 1895, eles não tinham salão para alugar nem nada, se reuniram na beira do rio, ele pregou ali, fez a Santa Ceia com os irmãos e depois disso organizou a igreja. Só que essa organização, ela foi meio precária, foi meio rápida, né? O pastor Westphal ficou aí cerca de 2 semanas pregando, visitando e tal, dando estudos bíblicos e depois foi embora novamente, né? Então vejam bem, aquelas pessoas todas ali eram luteranos, não tinham noção de como a igreja adventista funcionava. No relatório dele, ele fala apenas que eles escolheram um ancião e um responsável por pedir a literatura dos Estados Unidos em alemão. E assim ele foi embora, né? Então imagina, uma vez só ele esteve no Brasil, batizou aquelas 23 pessoas em 2 dias diferentes, e no dia 8 de junho e depois no dia 11, e no dia 15 fez a organização da igreja. Então, o pastor Graf chegou um ano depois, mais ou menos em Gaspar Alto, né? Em 1896, e quando ele chegou lá, ele se familiarizou com todos os irmãos e tal, mas ele percebeu que não tinha assim uma organização, né? Que era tudo meio disperso ali, que aquele pessoal ali não conhecia muito como funcionava a igreja adventista. Eles eram luteranos, ou tinham sido luteranos, né? E de repente todos se converteram, começaram a guardar os sábados, se tornaram adventistas, não tinham noção. E nem sequer o pastor Westphal tinha tido tempo para poder organizar de uma maneira melhor assim. E também não tinha muita experiência em fazer isso. Então o Graf, ele não só se reuniu, não só pregou para eles, ele fez isso com muito afinco, com muita dedicação, com muito fervor, mas aconteceu também o seguinte, que ele se reuniu novamente com toda a membresia, e aí eles escolheram o ancião, escolheram o diácono, escolheram o diretor da sociedade missionária que se chamava assim, a literatura da igreja, que tinha objetivo interno e externo, né, de ser distribuída também na região e ser naturalmente fonte espiritual de alimento para os irmãos. E ali eles fizeram então um livro, né, onde foi escrito o nome de todo mundo e assim por diante, né. Mas isso não significa que aquele grupo não existiu antes. Então, Graf conta isso num relatório que ele organizou a igreja, quando na verdade o que ele fez foi reorganizar, ou dar verdadeiramente uma estrutura de organização para aquela igreja que já existia desde o dia 15 de junho de 1895, quando Westphal fez uma organização precária à beira do rio, né, junto com aquele grupo de 23 pessoas que tinham se convertido, que tinham sido batizados por ele. Esse relatório do pastor Graf, ele é usado por alguns para dizer, olha, a igreja de Gaspar Alto começou depois da igreja do Espírito Santo, depois da igreja do Rio de Janeiro. Não é. Se trata ali de uma reorganização de uma coisa que foi meio precária, mas a igreja, o grupo, já existia. Já existia desde o segundo final de semana de junho de 1895. Então é por ali a data para vocês comemorarem o aniversário da igreja, sempre baseado no segundo final de semana de junho de cada ano,